Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez com você em um tempo muito especial, que é o tempo de um convite à esperança, trazendo ao seu coração essa reflexão sobre os impactos e influências que atingem os destinos pessoais de cada um de nós. E hoje, falando sobre 3 perguntas. A nossa vida está nas mãos de Deus, toda ela, toda a nossa história? Ou está nas nossas mãos, naquilo que podemos decidir, escolher e fazer? Ou está nas mãos de outros? Claro, a nossa história está nas mãos do Senhor, isso é claro. No sentido prático e bíblico, de maneira soberana, ela sempre estará, assim, nas mãos daquele que pode fazer todas as coisas. Porém, ele nos deu o livre-arbítrio, a responsabilidade de constituir as nossas vidas à luz das escolhas pertinentes que temos e precisamos fazer em todas as fases da nossa vida. É como eu lhe disse desde ontem, baseado no texto de Gálatas 6, versículo 7, a lei e o princípio da semeadura, tudo que o homem semear, ele vai colher. O fato é que Deus, sim, como nosso Pai, daqueles que entregaram o seu coração a Ele e o receberam, ou seja, receberam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a estes deu-se-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, como nos diz o Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 12. Agora, por outro lado, deparamo-nos com uma realidade, a de que todo pai deseja o melhor para o seu filho. E é interessante saber que cada pai tem para o seu filho a melhor expectativa. É o próprio Senhor que nos diz na sua palavra: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, pensamentos que são abençoadores. No entanto, nós podemos ver complicada a realidade do cumprimento desses pensamentos, propósitos de Deus, quando nós destoamos do propósito que Ele tem para nós. Assim como você como pai, você como mãe, pode idealizar para os seus filhos caminhos que são abençoadores e de repente se verem surpreendidos por escolhas tão diferentes daquelas que de alguma maneira você pretendeu que eles tivessem, assim também muitas vezes pode acontecer conosco em relação a Deus, o nosso Pai. Na realidade, a real maturidade é a possibilidade de compreendermos a assimilação daquilo que optamos deliberadamente, pelos próprios projetos que abraçamos, à luz daquilo que nós, cada um de nós, entendemos e nos responsabilizamos por entender ser o melhor para as nossas vidas. Mas saber que os planos de Deus para nós são especiais, são poderosos, são abençoadores, já seria um grande estímulo, não é mesmo? Seria algo profundamente ampliador para o meu coração e para o teu também. O fato é que nós, certamente, sabendo que Deus é um Deus bom e planeja o melhor para nós, certamente deveríamos querer conhecer tudo aquilo que Deus tem para o nosso coração. E não apenas conhecer, saber, tomar ciência, mas aplicar os passos necessários para que possamos, sim, empreender em nossas vidas aquilo que Deus planejou de bom para a nossa história. Veja bem o que o Senhor vai dizer de novo ao nosso coração em Jeremias capítulo 29, versículo 11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Olha a promessa de Deus, o que Ele tem para mim e para você. Se para a glória Ele já preparou o melhor, você acha que aqui nessa terra Ele não teria para mim e para ti um plano e um projeto tão abençoador? Nas construções relacionais das nossas histórias, a sabedoria e o entendimento quanto a isso
é fundamental. Ou seja, para que eu entre na dispensação do projeto de Deus, eu preciso trilhar o caminho da sabedoria em minhas decisões, escolhas, valores e princípios. Nesse sentido, eu vou descobrir que as construções relacionais das nossas histórias certamente vão estabelecer os tijolos que nos levarão ao propósito de Deus. O tijolo relacional do tipo de influência que permitimos fazer parte das nossas vidas durante algum tempo, permanece lá de alguma maneira, incidindo sobre a nossa formação emocional, psicológica, intelectual e até espiritual. É por isso que eu falei dos relacionamentos e suas influências sobre as nossas escolhas e destinos, porque eles têm papel preponderante. E o primeiro desses relacionamentos é aquele se eu me relaciono com Deus ou não. E também das pessoas que eu permito que passem pela minha vida, de alguma maneira, deixando as suas marcas e os seus rastros, que podem ser positivos quando deles vêm exemplos ou atitudes positivas, mas também podem ser profundamente negativos, dependendo do nível de impactos que tais relacionamentos produziram em cada um de nós, e em especial naquela condição do nível das alianças relacionais estabelecidas, como nós dissemos ontem, e foram tão aprofundadas que podem até ter estabelecido entrelaçamentos de alma, complicando a nossa caminhada e atrasando algumas decisões importantes dos nossos dias. Talvez a grande pergunta é: quando é que, de fato, os conselhos, caminhos, rodas relacionais vão determinar o que acontecerá em nossos dias? Aquilo que eu já disse, um dos textos bíblicos mais poderosos e assertivos sobre essa temática é o Salmo 1. Observando o Salmo 1, entendemos que fala-nos acerca da importância da seletividade relacional e dos riscos que corremos quando desprezamos essa prudência quanto aos relacionamentos que permitimos exercer influência sobre nós. Veja o que diz esse texto. É uma ênfase profunda que eu quero trazer para você. A Bíblia diz, o salmista nos afirma que é possível que alguém permita a influência ou formate o seu futuro com o tijolo ou os tijolos de conselhos ímpios. É o que diz o versículo 1. Aquele que se assenta na roda dos escarnecedores a ponto de ouvir o conselho dos ímpios. Ao dizer que alguém é bem-aventurado, ou mais do que feliz, aquele que não permite que isso aconteça, quer dizer que este não permite que os conselhos ímpios se tornem a sua base de conduta e também a sua formatação de como procederá nos relacionamentos interpessoais, afirmando também com isso que de fato são muitos aqueles que ali se assentam naquele ambiente e bebem e fluem da roda dos escarnecedores e saem contaminados em suas posturas, comportamentos e decisões de vida à luz exatamente daquilo que ali se fala, se propõe e se vive. O fato é que deveríamos perguntar: o que é um ímpio? A expressão ímpio vem da expressão impiedade, no seu substantivo feminino. O significado é falta de piedade, desumanidade, crueldade, ação ímpia, qualidade ou caráter de ímpio, ação, dito, procedimento ou modo de vida ímpio. Quais seriam os conselhos ímpios que não deveríamos ouvir, por exemplo? Certamente, um ímpio é alguém que vive a vida de maneira cruel, desumana, egoísta, sem misericórdia, sem piedade. Seus conselhos serão baseados em sua compreensão quanto ao modo de vida ideal que traduz os seus comportamentos.
Quando o Salmo 1 fala sobre ouvir o conselho dos ímpios, refere-se ao ato de assentir no coração como certo o estilo de vida daquele que tem tais conselhos, o estilo de vida ímpio. E certamente aquele que assente no coração, ou que aceite no coração o fato dessa espécie comportamental se tornar uma referência, certamente vai reproduzir isto na sua história. E isto vai complicar certamente o modo de vida que levaremos em nossa vida, trazendo-nos drásticas consequências. Como temos dito, a palavra de Deus diz que eu devo lembrar que há um princípio chamado princípio da lei da semeadura, que é tudo que o homem semear, ele colherá. Se eu for sábio, a roda dos ímpios ou do conselho ímpio não será o meu lugar de conforto, nem o meu ambiente de inspiração. Antes, eu terei prazer na lei do Senhor, e na sua lei meditarei, como diz a palavra, de dia e de noite, a fim de que possa fazer prosperar o meu caminho. É por isso que eu estou conversando com você sobre esses assuntos. E amanhã eu vou falar sobre alguns conselhos dos ímpios que minam toda a possibilidade de bênção e de vitória na vida de alguém. E vamos ver assim quais são as 10 convicções de vida que um ímpio tem, que não podem moldar a nossa história. A gente se vê amanhã, ok? Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor nos conduza a bom termo. Agora, você fica com a entrevista entre o pastor Fernando e o pastor André, da Igreja Renascer aqui em Pato Branco, da Missão Renascer, aqui na cidade de Pato Branco. Vamos falar sobre a relevância das igrejas no tempo de pandemia. Deus te abençoe.